Fala pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre como atender as pessoas que têm dores no ombro, alterações na escápula, na dinâmica, na biomecânica da escápula através do Pilates. Eu sou a Maria Fernanda Jacó, sou mestre em fisioterapia, atuo no Pilates desde 2005 e ajudo você a se tornar referência no atendimento de dor utilizando o Pilates. E hoje a conversa vai ser isso. Como atender pacientes e pessoas que têm dores no ombro, alguma alteração na discinesia da escápula através do Pilates. É muito comum a gente receber, no nosso estúdio de Pilates, uma pessoa que se queixa de dores no ombro, tensões nessa região da escápula, aqui em cima também, E aí a gente fica, ai meu Deus, como que eu faço? Evitar o movimento não é o caminho, até porque é funcional, São movimentos que a gente utiliza no dia a dia de elevação do braço, Vou pendurar uma roupa no varal, vou lavar meu cabelo, vou pentear meu cabelo. Então é importante que a gente tenha esse movimento livre de dor, correto? E aí, como que a gente faz isso? Bom, como eu sempre faço, vamos para a ciência para entender o que a gente tem de evidência científica nesse assunto, para a gente entender também como que funciona a articulação do ombro, para daí entender sobre a avaliação e trazer o melhor tratamento para o nosso aluno de Pilates. Então, para a gente começar esse bate-papo hoje, eu quero trazer para vocês um autor que tem uma linha de pesquisa grande na parte de ombro. Ele inclusive tem um livro até de biomecânica do ombro, trazendo pra gente um olhar para a biomecânica do movimento mais atualizado. Eu vou colocar aqui também para vocês, lógico que quando eu aprendi há 20 anos atrás, na graduação de fisioterapia, a gente aprendeu que a escápula ela só tinha 2 movimentos, Tinham 3, a gente até pode olhar para isso, mas que recebia o nome de adução e abdução, A gente sabe que a escápula também faz a elevação quando o húmero vai fazer a flexão e a abdução do húmero, essa escápula acompanha esse movimento, e a gente também falava muito de protração e retração. Só que agora eu acho que é interessante a gente começar a trazer as nomenclaturas mais novas desse movimento que a escápula realiza. Então vamos lá, gente, acompanha aqui comigo que isso é muito importante, porque se você entende o movimento normal da escápula, fica fácil de você identificar quando uma pessoa apresenta alguma discinesia escapular, algum movimento que não está adequado ou até uma posição anatômica que não esteja, uma posição estática, que não esteja adequada dessa escápula. Então, nós vamos conversar sobre isso agora. Vamos falar, então, para iniciar, essa movimentação da escápula. A primeira movimentação que eu acho que é interessante da gente começar a usar essa nomenclatura é da rotação superior. Ou seja, quando o húmero vai fazer a abdução ou a flexão, a escápula realiza essa rotação superior, que é um movimento onde ela mostra a glenoide lá para cima. Tá? E aí a gente tem essa rotação inferior, que seria o retorno dessa movimentação da escápula, ok? Segundo movimento que a escápula realiza, a rotação anterior e posterior. Pensem só na escápula. A rotação anterior, deixa eu até olhar aqui para ver se está tudo certo do que eu estou falando. Não seria rotação, então vamos lá, vamos corrigir isso aqui, gente. Seria inclinação, tá? Desculpa o termo que eu usei errado. A inclinação anterior da escápula e a inclinação posterior da escápula. Quando a escápula inclina para posterior, o acrômio vai para trás e o ângulo inferior da escápula encosta no gradil costal. Quando a escápula faz a inclinação anterior, o acrômio vem para frente, o ângulo inferior salta lá atrás, tá certo? E da rotação seria então a rotação lateral e a rotação medial. Então sim, seriam daí movimentos que a escápula faz nessa direção,
tá certo? A rotação lateral, então, seria quando o bordo medial da escápula vai em direção à coluna, né? Vai em direção à parede do tórax, tá certo? Que seria a antiga adução que a gente falava. Então, ficou claro aqui para vocês? A gente tem a rotação superior e inferior, a gente tem a rotação lateral e medial, e a gente tem a inclinação posterior e anterior da escápula. Eu tô falando de escápula. Entendendo isso, a gente precisa começar daí no momento que a gente vai dar aula para o nosso aluno, observar nele como que está essa escápula. E aí foi quando na ciência a gente vê que os pesquisadores de ombro começaram a se reunir para trazer determinadas classificações através de consensos, tá? O que seria consenso? Você reunir vários experts, vários especialistas num determinado assunto, que você coloca determinadas questões que ainda não aconteceram uma convergência naquele assunto, para se chegar a algum nível de concordância daquele determinado assunto. Então, eles começaram a se reunir para trazer um nível de concordância quanto às discineses escapulares. E parece até que esse encontro costuma acontecer a cada 2 anos desses especialistas. E num dos consensos que eles alcançaram, que eles chegaram a publicar isso também, eles trouxeram 3 tipos de discineses escapulares. Então, 3 tipos, o que seria a discinese, né? Um movimento anormal dessa escápula, que eu enxergo, tanto de forma estática, então quando você olha a escápula da pessoa, você fala, a escápula está um pouco alada. Alada em quê? O bordo medial que está mais saltado, ou o ângulo inferior da escápula que está mais saltado das costas do gradil costal da pessoa. Então, isso seria uma discinese, que daí eu tenho através de um olhar estático, a pessoa não está se movimentando, você enxerga aquilo. E existe também a discinese dinâmica, que você pede um movimento do ombro dessa pessoa e você identifica ou uma elevação excessiva do ombro, ou até o retorno do movimento, a escápula ela vem fazendo bonitinho, de repente ela traz um movimento mais anormal naquele retorno. Então, isso também é considerado uma discinese escapular, ok? E quais seriam os tipos? Esses tipos foram, hoje recebe o nome de classificação de Kindler. A gente tem, então, a do tipo 1, que é quando você identifica numa escápula de um paciente ou de um aluno seu, onde o ângulo inferior da escápula está mais saltado, ou seja, ele está mais soltinho, ele não está acoplado no gradil costal. E aí, vamos pensar comigo, gente. Biomecânica aqui. Se o ângulo inferior está mais distante, o que é que está acontecendo com essa escápula? Essa é a primeira pergunta quanto àqueles movimentos que eu coloquei para vocês. Então, acho que seria interessante a gente pensar aqui na questão da inclinação, correto? Então, se você está com uma escápula numa inclinação anterior, o ângulo inferior da escápula vai saltar do gradil costal e eu vou ter esse alamento, né? Então, essa é uma questão aí que você observa, ok? Aí vem a segunda pergunta, por que isso está acontecendo? Vamos falar primeiro de estruturas locais, mas a gente pode trazer depois e expandir essas possíveis causas num outro nível aqui de conversa. Então, vamos lá. Se a gente pensa primeiro na biomecânica do movimento e nas estruturas que fazem parte ali de todo o complexo do ombro, é importante a gente pensar na musculatura, por exemplo, do peitoral menor. O peitoral menor, ele se insere no processo coracoide e ele, então, pode fazer uma tração dessa escápula com essa inclinação anterior, se você tem perda de flexibilidade dessa musculatura. Então, o peitoral menor é um dos pontos, não é o único, que você vai ter que avaliar e entender
a flexibilidade tecidual dessa musculatura, correto? Um segundo ponto que seria importante você avaliar também na pessoa que tem esse ângulo inferior mais saltado, seria o complexo glenohumeral, cápsula posterior. Se eu tenho uma rigidez um pouco maior nessa região, o paciente ele vai ter uma restrição quando você faz amplitude de movimento da rotação interna dele. Ou seja, se ele tem restrição desse movimento, muitas vezes ele vai compensar esse movimento lá pela escápula e ele vai gerar essa inclinação anterior, correto? E muitas vezes essa rotação interior pode ser advinda de uma falta de liberação que precisa acontecer lá na cápsula posterior, nessa região, nesse complexo glenohumeral posterior. Então, é um outro ponto que você precisa avaliar. Terceiro ponto que você precisa avaliar nesse tipo 1 de alamento do ângulo inferior. Você tem que avaliar como que está o funcionamento do serrátil anterior. O serrátil anterior ele tem um papel muito importante na movimentação desse ombro, na parte de controle motor. Se por algum motivo você está realizando um movimento de ombro e você observa esse ângulo inferior saltado, observe se o controle motor do serrátil anterior está adequado. Observe força também dessa musculatura, mas ela vai entrar muito como um movimento estabilizador. Estabilização, gente, não significa rigidez, tá? Estabilização é muito necessário de acontecer para um movimento acontecer de forma harmônica, tá certo? Então, avalie o controle motor desse serrátil anterior. Às vezes, num determinado angulação, há uma certa inibição dessa musculatura e há uma falha de contração dessa musculatura, e aí você, nesse momento, pode observar alguma discinese escapular, ok? E por último, avalie força muscular do trapézio inferior. Ele sim vai ter um papel importante de estabilizar e ajudar nesse controle do movimento da escápula, principalmente ali do ângulo inferior. Então, muitas vezes é uma musculatura que a gente vai ter que trabalhar força muscular trapézio inferior para melhorar essa discinese do tipo 1, essa discinese de ângulo inferior, ok? Tranquilo até aqui, gente? Se estiver complicado, qualquer coisa vão me falando, tá certo? Vamos falar do segundo tipo de discinese escapular, que é quando eu recebo uma pessoa no Pilates que que a borda medial dessa escápula tá alada, tá solta, não tá encostando nesse gradil costal. Então, para isso, primeiro eu vou observar se eu enxergo essa alteração no meu paciente. Depois eu vou fazer sim alguns testes que são necessários, mas eu queria que vocês pensassem primeiro comigo na biomecânica do movimento, que é esse o objetivo da aula hoje. Então, a borda medial, quando ela não se aproxima da parede torácica, eu vou observar com isso uma rotação medial da escápula. E eu preciso alcançar uma rotação lateral com essa pessoa. Bom, nesses casos, o que é importante a gente avaliar nessa pessoa? Muitas vezes uma postura geral pode estar associada com casos de alamento da borda medial da escápula. Por exemplo, uma cabeça anteriorizada e uma hipercifose torácica, pode ser até com falta de mobilidade torácica. Fica uma torácica com muita flexão, tá? Uma hipercifose torácica. Avalie se você identifica uma postura associada a esse alamento da borda medial. E muitas vezes você vai ter que trabalhar essa postura para auxiliar também no ganho dessa rotação lateral da escápula para o bordo medial chegar mais próximo aí da parede torácica, ok? A gente vai ter que ver também o fortalecimento do trapézio e do serrátil, trapézio inferior e do serrátil anterior.
Ele vai ter um papel também para auxiliar nessa movimentação da escápula, não só de um trabalho que vai ser feito na torácica e dessa cabeça anteriorizada, da cervical. Então vamos pensar aqui comigo, gente. Você tem que trabalhar daí a musculatura no fortalecimento e no controle motor da escápula, então serrátil anterior e trapézio inferior. Você vai ter que trabalhar muitas vezes mobilidade torácica. Associada à mobilidade torácica é interessante trabalhar também essa estabilização torácica. Pensem, por exemplo, numa musculatura aí de camada média, que eu acho que tem um papel muito importante para ajudar nessa sustentação torácica, que é o longíssimo do dorso, tá? É um dos paravertebrais e ele tem um feixe longo, então ele vai ter uma função importante aí de sustentação dessa torácica, um pouco mais extensão. Extensão eu digo, tirando dessa hipercifose torácica, tá certo? E com isso vai já te ajudar a ganhar um pouco mais dessa anteriorização da cabeça. Você, trabalhando a torácica, você consegue melhorar o ajuste cervical. Quando a gente entra mais para a parte cervical, também é importante avaliar como que está a função dos flexores profundos cervicais, que tem um papel importante na estabilização da cervical, para a gente não usar tanto a musculatura acessória cervical. Tipo, para eu não exagerar numa contração de esternocleido, escaleno, eu preciso, até de elevador de escápula em alguns casos, eu preciso trazer um fortalecimento dessa musculatura estabilizadora, que são os flexores profundos cervicais, ok? Que a gente também tem artigo científico aí para embasar esse trabalho aí com cervical. Tranquilo até aqui? Vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo de discinese escapular, a gente está falando aí já de uma elevação excessiva de ombro, que é muito comum, né, da gente receber pessoas no Pilates que chegam com essa elevação de ombro. Gente, aqui eu vou falar uma coisa que acho que é muito, muito, muito importante. A maioria das vezes, essa elevação excessiva vem de um excesso de tensão no elevador da escápula. Não é no trapézio superior, é no elevador da escápula. Então, saibam avaliar bem essa região, tá certo? Se você sabe bem a origem e inserção do elevador da escápula, na hora que você palpa bem essa região e segue o feixe muscular, você vai encontrar, o paciente vai referir dor e você vai encontrar essa rigidez. Então, avalie a flexibilidade dessa musculatura. Muitas vezes é aí que você vai ter que tratar. Não só isso, claro. Para acontecer uma elevação de ombro adequada, sem uma elevação excessiva de escápula, a gente também vai ter que avaliar o controle motor do serrátil anterior e a gente vai ter que avaliar os 3 trapézios, superior, médio e inferior. Porque o trapézio superior, ele também tem um papel importante para auxiliar o movimento, principalmente aqui no final, nos últimos graus de flexão ou abdução de ombro. Ele tem um papel importante também na rotação da clavícula. Então, não é relaxar trapézio superior, gente. Pelo contrário, muitas vezes eu tenho que trabalhar essa musculatura de forma adequada para ela auxiliar nesse movimento. E eu vou flexibilizar um pouco mais o elevador da escápula, correto? Tá dando para entender isso? Então, numa elevação de escápula, a gente precisa olhar isso. Um outro detalhe é você também, no momento que a pessoa está descendo o braço, avalie como que está acontecendo o movimento da escápula lá no gradil costal. Se está vindo tudo direitinho e de repente ele dá um tranquinho e volta. Então, é dessa forma que você observa como que está o controle motor do serrátil anterior, do trapézio inferior, se está acontecendo ou não, se tem algum momento e qual é a angulação que está acontecendo uma inibição e que essa musculatura não está ativando de forma correta. Deu para entender até aqui? Tudo isso, gente, para a gente também sempre
observar se está tendo uma preservação do espaço subacromial de forma adequada. Espaço subacromial é bem aqui nessa região e é importante porque por algum motivo, se eu elevo demais, se eu tenho algum tipo de comprometimento do complexo posterior glenomeral, pode ser que eu venha a ter um espaço subacromial inadequado. E tudo isso, com o tempo, podem gerar algumas patologias que são comuns no ombro, tá? As próprias tendinopatias, futuramente rupturas de manguito. Então, é importante você avaliar as discineses e entender do que é que a gente está falando e realizar esse tratamento adequado até por uma prevenção do que pode acontecer lá para frente com o nosso paciente. Agora vamos pensar ao contrário. Se chega uma pessoa com uma ruptura total de alguma musculatura do manguito, pode ser o supraespinhal, e ele não consegue fazer essa elevação adequada, porque a gente sabe que não tem ali o músculo auxiliando no movimento, e ele vai compensar esse movimento através de outros músculos da cintura escapular. Então, o que eu tô falando aqui? Muitas vezes daí essa discinese que aparece, ela é secundária a uma lesão, secundária a uma questão que está acontecendo na glenomeral, né? Daí seria de um rompimento de músculo, né? Do supra, por exemplo, e que está gerando essa discinese. Então, quando eu entendo o que é uma discinese, e aí eu vou entender o que está acontecendo com o paciente, eu consigo perceber qual vai ser o caminho que eu tenho que fazer para tratar, tá certo? Vamos pensar aqui que existem também, então, as discineses funcionais, que daí sim podem vir somente por essas questões dessa dinâmica toda que eu contei aqui para vocês, da musculatura, dos músculos que vão auxiliar no movimento, nessa biomecânica do movimento da cintura escapular. E eu também posso ter questões neurológicas. Se, por exemplo, eu tenho uma lesão do nervo acessório, que é o 11º par craniano, eu posso ter um comprometimento, uma denervação do músculo trapézio. E aí eu vou ter um afundamento nessa região, eu não vou ter um trapézio que tenha uma ação por estar denervado, e aí eu vou ter toda uma musculatura ali que vai compensar aquele movimento para aquele movimento acontecer da elevação do braço. Um outro nervo que às vezes pode também aparecer numa lesão neurológica periférica é o nervo tórico longo, tá? Então a gente vai ter que saber mesmo avaliar e entender o que cada músculo faz, quem inerva cada músculo, para eu saber fazer uma avaliação adequada do meu paciente e entender toda essa complexidade do ombro, da cintura escapular, para daí sim eu oferecer o melhor tratamento para ele através do Pilates. Resumindo aqui, gente, eu não sei se ficou bem claro para vocês, não tratem todas as pessoas de forma igual se você não sabe avaliar o que ela tem, tá? Muitas vezes ela vai aparecer com alguma discinese escapular que você vai ter que ir atrás para saber, isso já decorreu, isso tá vindo por algum tipo de lesão ou não? Eu peguei essa discinese escapular, mas ainda não tem lesão nenhuma, eu consigo tratar esse paciente, para ele não vir a desenvolver algo mais sério no ombro. Se você pega, será que é por falta de flexibilidade de um peitoral menor, de um elevador da escápula? Então, se é de um peitoral menor, pode ser aí um ângulo inferior saltado. Se é de um elevador da escápula, vai ter uma elevação de ombro. Puxa, como é que tá a ação do controle motor aí do serrátil? Como é que tá a força muscular de um trapézio inferior ajudando no retorno dessa escápula? Então, são vários pontos importantes que são importantes de você avaliar e treinar. Isso porque eu nem falei hoje aqui do manguito, né? Os 4 músculos do manguito vão ter um papel importante também nessa glenomeral. Então, a gente vai ter que olhar para isso também. É que hoje o meu objetivo é trazer para vocês essa classificação de Kindler
dos 3 tipos de discinese escapular. É isso, gente. Fico aqui à disposição. Muito obrigada.